Boa tarde. Hoje vamos falar, eu vou estar trabalhando com o 5º ano, certo? Vou dar uma aula de História. Então, essa aula de História, ela vai ter o horário das 10h30 às 11h25. Nós vamos falar hoje sobre povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. O meu objetivo geral é de reconhecer que o país é o berço da diversidade de etnias, manifestações religiosas, costumes e conscientizar de que essa pluralidade é que enriquece a nossa cultura. O meu objetivo específicos é aprender sobre cidadania, a diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Aprender a respeitar as diferenças sociais, culturais e os direitos humanos. Aí hoje nós vamos falar a habilidade da BNCC EF05 HI04, que é associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. O desenvolvimento, sobre esta aula é uma aula muito boa, é uma aula que a gente pode explorar muito dos alunos, de forma que a gente pode falar sobre os jeitos, os meios onde vivem, as culturas que tem onde eles vivem, que cada lugar tem um tipo de cultura. Aí vem o desenvolvimento. O desenvolvimento desta aula, nesta aula, quero iniciar o estudo de uma nova unidade que falará dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres enquanto cidadão. Pensar sobre, para que eu tenha meus direitos concedidos, é preciso cumprir meus deveres. Então, se eu tiver os meus direitos, cumpridos, concedidos, eu vou estar cumprindo os meus deveres. Eu posso discutir com os alunos, sobre as culturas, certo? A maneira onde eles vivem, como que tem famílias também que tem certas culturas, porque às vezes elas vêm de alguns outros lugares. Então, tudo isso é respeitado. Nós temos que respeitar o lugar, a tradição de cada um, Nós temos que dar respeito para sermos respeitados. Vem que o conceito de diversidade cultural. A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, com a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam num determinado território. Então, tem muita gente que tem a culinária é diferente, a maneira dos temperos são diferentes. Então, esse tema aqui é um tema para debater não só numa aula, é para fazer em várias aulas, porque tem muita coisa para ser discutido. Aí vem a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é a união de vários povos. O primeiro povo a habitar nas terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses, depois os espanhóis, que construíram brancos na formação do nosso povo. Com a colonização no Brasil, vieram os africanos, que eram os negros. E mais tarde juntaram-se os povos imigrantes,
que são os italianos, os alemães, os japoneses e muitos outros que ajudaram a construir o nosso país, certo? E nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Isso aqui é assunto para debater muito, mas muito mesmo. Aí eu vou estar dando atividade, depois da gente debater muito, né? Ver o que cada um acha, o que cada um tem a dizer sobre a sua cultura, que às vezes tem cultura diferente, ele quer demonstrar sobre comida, religião. Então, depois que debater bastante o assunto, que ficar bem interagidos ao assunto, eu vou estar dando atividades. Essas atividades são para complementar o assunto que foi falado, certo? Aí eu vou estar dando para eles esse aqui, né? Esse aqui, ó. Aqui, ó, tá falando aqui para eles lerem e marcarem, né? De acordo com essas gravuras aqui, eles vão estar falando de onde, que as danças típicas são essas e de onde são. Vocês já vão estar bem interagindo do assunto, eles vão estar conseguindo responder, certo? Depois vem aqui, eu vou dar um texto para eles, que é a cara do Brasil. Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta, nas ruas, a cor da pele, o formato dos olhos, dos cabelos, do nariz, o jeito de falar, o jeito de andar, que todos somos brasileiros. Falamos a mesma língua, porém, todos somos diferentes. Aí o povo brasileiro foi se formando através dos séculos, por pessoas de diferentes origens, descendentes de índios, descendentes de africanos, de europeus, né, de asiáticos, japoneses. E aos poucos os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nossos países, né, nossos pais, avós, tataravós, eles ficaram e fizeram e viveram a história deles. Então, muitos avós contam pra gente a história deles. E isso aqui vai passando de geração para geração. Isso aqui é um assunto muito bom para ser discutido, debatido mesmo. E tem muito argumento. E depois disso que lê isso aqui, esse pequeno texto, aqui fala aqui, ó, cultura. O que é cultura? A língua, os costumes, a história e a tradição de cada povo. Depois de debatermos bastante, né? Eu vou estar passando para eles aqui esse texto que eu acabei de ler, né? Que eu acabei de ler aqui agora, ó, o texto. E aqui tem várias perguntas aqui. É tipo um questionário, né? Para eles estarem respondendo de acordo com o que nós vimos nessa matéria. Aí tem um outro, continuação, né? Do questionário, que é para eles estarem debatendo, né? Respondendo as perguntas. E assim que fizerem essas perguntas, né, nós vamos novamente ler cada pergunta e ver a resposta de cada um, como cada um respondeu, como cada um entendeu o assunto, né? Porque tem crianças que entendem, interpretam de uma forma. Então, nós temos, às vezes, que respeitar esse jeito que a criança interpreta, né? A cultura, o jeito. Então, nós temos que ver isso aí. E depois de tudo for bem falado, dado todos os exercícios, né? Nós vamos tá encerrando essa matéria, certo? Nós vamos estar encerrando essa matéria e eu vou fazer a avaliação. A avaliação, ela vai ser de acordo com o interesse, o desempenho de cada um durante a aula e a participação deles durante a aula, tá bom? Boa tarde a todos, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a nossa história.